Estamos de volta com o Ponto com o News. Nesta manhã nós recebemos o jornalista, colunista político de nossa cidade, Verdelírio Barbosa. Verdelírio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui começando o ano, né? Aliás, o ano para muita gente não começou ainda, né? Tem gente folgada nessa cidade, rapaz. Enquanto a gente está trabalhando, os caras estão viajando. Mas é um desejo e até uma necessidade para todo mundo. Nós é que não estamos programando direito à vida. A vida não pode ser só trabalho, não pode ser só diversão, mas tem que ter um equilíbrio. E até porque, no teu ramo, no nosso ramo, começo de ano, quando você tem uma eleição, é mais difícil você sair. Você tem que acompanhar os passos a passo e ver como é que é a atitude dos prefeitos, né? Porque os prefeitos, quando eles assumem, principalmente quando ele não dá continuidade ao mandato, ele tem uma fase esquisita, a fase de montar equipe. Às vezes nem termina a fase de montar a equipe. E aí tem uma fase mais difícil ainda para ele, que é a fase de desconstrução. Dizer que tudo que o cara fez está errado, o meu antecessor... Isso faz parte do processo, Verdelírio? Interessante, mas por incrível que pareça, faz parte do processo. Independente do outro ter ido bem, tem que desconstruir. E o mais interessante é que, às vezes, ele participou daquele processo. Ele foi lá, ajudou a fazer aquela via, ajudou a criar determinada lei, fez parte da equipe lá no passado, e aí ele reassume e começa a colocar defeito em tudo. E você vê o seguinte, o tal do poder é um negócio maldito, rapaz, porque o cara esquece até da saúde dele. O caso do Greca, por exemplo, você ficar 6 meses de repouso. Quer dizer, e o cara não entrega, não vai dar para o vice assumir. Como é que você pode administrar uma cidade igual Curitiba, estando no hospital ou estando na sua casa em recuperação? É um negócio que não dá para entender. E aí você vê o seguinte, prefeito, nós teremos quinta-feira agora a posse do Durval Amaral no Tribunal de Contas do Paraná. Você não vai encontrar prefeito nenhum na cidade dele, todos estarão em Curitiba. E eles vão lá fazer o quê? 500 pessoas para cumprimentar o cidadão que está tomando posse de um cargo, que é só a função dele. Não é mais nada do que isso. Daqui 2 anos entra outro cidadão. E esse cidadão que vai assumir, ele sempre usa o cargo em benefício próprio. Quer dizer, além do rendimento dele, você pega, por exemplo, o seguinte, nós tivemos lá o Hermes Brandão, que assumiu a presidência do Tribunal de Contas do Paraná. O que ele fez? Conseguiu eleger o neto, o nosso deputado, nosso representante, o Evandro Júnior, deputado estadual. O Durval Amaral, que foi um bom prefeito de Cambé, que foi um bom deputado estadual, chega no Tribunal de Contas e elege o Tiago, o filho dele, deputado estadual, que aqui entre nós também é um bom deputado. Então eles estão sempre utilizando o cargo de uma maneira ou de outra em benefício deles ou da família. E os prefeitos deixam de administrar a cidade, ficam um dia inteiro em Curitiba só para chegar lá e comprar, parabéns por ter sido empossado. Gente, numa hora dessa, vamos trabalhar, pô. Verdelírio, mas falando na movimentação política, né, a gente começou o ano com muita movimentação, né? Você citava, inclusive, que nesse início de ano, aqueles prefeitos que estão assumindo, quando é uma espécie de ruptura com a administração anterior, parece que o trabalho se intensifica ainda mais. É o caso, por exemplo, de Maringá, né? A primeira semana foi uma semana bastante movimentada. Teve vários projetos, reforma administrativa. O caso de Maringá, eu posso falar à vontade porque até eu sou amigo do Ulisses, sou padrinho de casamento dele. Mas está na hora de começar a administrar, porque nós estamos vendo ainda a campanha eleitoral. Quer dizer, o cidadão vai ser um benefício para o funcionalismo e reúne 12 mil pessoas. Isso você faz no gabinete. Quer dizer, o cara sai do gabinete e vai no terminal cumprimentar as pessoas. Isso não vai dar para fazer isso a vida toda. Então está na hora de a gente começar a pensar. E também está na hora de começar a mostrar serviço. Porque você vê o seguinte, Maringá, Sarandi, qualquer outro município, Mandaguaçu, a Terra do Amaro, você não vê o prefeito falar, olha, vamos fazer isso. Maringá, até agora, o que nós tivemos a grande realização do Ulisses foi esse negócio do Vale Alimentação, que também já não foi o que ele prometeu, porque ele tinha prometido que ia dar o Vale Alimentação. Esse Vale Alimentação já está custando hoje para o servidor 25%, porque R$50 que vai ser descontado. E eu quero ver também se vai dar para continuar pagando isso. E pior é o seguinte, que quando você pega uma cidade como Maringá e você dá determinado benefício, aí vira uma corrente.
Porque aí o cidadão de Mandaguaçu vai pedir o mesmo benefício, Mandaguari vai pedir o mesmo benefício, Sarandi, olha, Maringá deu, nós vamos dar. E será que eles têm a mesma condição que Maringá tem para dar? Então você cria um problema muito sério. É mais ou menos igual, né, o que está acontecendo agora no sistema prisional. Quer dizer, o cidadão matou o primeiro lá em Caxias, aí o cara mata em Niterói, mata em Curitiba. Então, vira uma corrente danada. Eu não sei como é que vai fazer. E a gente está falando em questão de desconstrução. Tem coisa que não adianta. Por exemplo, não adianta, por mais que você critique, por exemplo, o De Paula, aliás, eu estava ouvindo outro dia o Walter Volpato, falando, não, porque tem determinadas coisas que não deveriam servir. A verdade é o seguinte, gente, queira ou não queira, e não se discute aqui a maneira como o De Paula chegou no poder, ele é um prefeito que vai ficar marcado na história de Sarandi, para todos nós, inclusive de Maringá. Você passa ali, você vai ver, a obra não é dele, mas foi feita na gestão dele, ali na Colombo, que era uma loucura. Eu estava conversando outro dia com o Júlio Buffon, que foi 2 vezes prefeito de Sarandi, foi o primeiro deputado estadual também de Sarandi, e falou, eu fui prefeito, mas até hoje a melhor administração foi a do De Paula. Então não adianta você chegar querendo dizer que não foi. Você tem que trabalhar para fazer uma administração melhor. E aí eu estava até criticando, não, porque Maringá está tirando muito de Sarandi. E eu acho que realmente o comércio de Sarandi vem comprar muito em Maringá. Essa é uma situação que acontece com cidades polos, né? Maringá, como uma cidade polo, acaba atraindo toda a região. Mas precisa também ver, porque a vida é uma conta corrente. Você tem que ver o saldo, o débito e o crédito. Precisa de ver quantos empregos Maringá gera para Sarandi. Maringá gera mais emprego para os sarandienses do que a própria Sarandi. Então você tem que entender essas coisas. O que precisa é os prefeitos cuidar melhor da cidade deles também nesse aspecto. E eu acho que o Walter Volpato até vai fazer, porque ele foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Sarandi, porque muitas vezes você fala, mas na hora de fazer a compra, o próprio prefeito vem comprar em Maringá. Então você precisa motivar o sarandiense a comprar ali. No caso de Sarandi, que hoje é uma cidade já de médio porte, parece que o prefeito tá certo em que ele colocar ônibus para circular internamente. Porque você pega Sarandi hoje, o sistema de transporte coletivo urbano de Sarandi é só de Sarandi a Maringá. Porque o cidadão que mora afastado do centro tem dificuldade. E a gente, já que você está falando em transporte coletivo, nós estamos também numa questão aqui do transporte coletivo urbano. Você volta e meia, alguém na administração fala, porque nós temos que melhorar. Gente, o transporte coletivo urbano não é da TCC. Ele tem um contrato. Então, se você tem um contrato com a TV Maringá, você tem que fazer aquilo que a TV quer. A mesma coisa tem que acontecer no transporte coletivo urbano. E aí você vê que eles discutem a mesma coisa. Por exemplo, eu estava ouvindo o Gilberto Pupo, que deve ser um bom secretário, tem capacidade, é do ramo do transporte, coisa que não acontecia antes. E ele estava dizendo assim, não, é preciso mais gente utilizando o ônibus. Mas isso é o que a empresa quer também. Então, você não pode tratar do sistema de transporte coletivo urbano de Maringá isolado. Quer dizer, só o seu Gilberto Pupo falar as coisas e não ouvir também o outro lado, que é quem presta o serviço. Também você não pode ouvir só o outro lado, porque, afinal de contas, ele é só um prestador de serviço. Tem que conversar com o dono. Então, se você não tiver na política, na vida, se você não conseguir dialogar, você não vai a lugar nenhum, nem na sua casa. E em casa é mais complicado ainda, porque quando você chega, o teu filho está saindo, a tua filha está saindo, então tem que ter conversa, senão vira uma bagunça. E no caso do transporte coletivo, né, se há o desejo de se aumentar o número de passageiros, esse serviço tem que se tornar cada vez mais atrativo também para os usuários. E quem dá condição para isso? O município com boas vias, com sinalização, quem sabe com a via só para ônibus, e a empresa com bons ônibus, com bom atendimento. Então, você tem realmente que conversar. E eu acho que precisa também motivar o cidadão a utilizar, porque não adianta, vai de ônibus que é mais barato. É mais barato, mas demora quanto tempo? Então, o trânsito de Maringá precisa fluir um pouco melhor. E para fluir, a gente depende do motorista, que tem de motorista barbeiro em Maringá é um absurdo. Mas também a gente tem que ver a questão da sinalização, a questão viária.
onde é que o cidadão pode ir, onde não pode. Você, às vezes, aqui, para você contornar a esquerda de Maringá, você anda quase 1 quilômetro. Por exemplo, se você sair aqui, quem vai no sentido do aeroporto, o único lugar que você pode virar à esquerda aqui em Maringá é só na Avenida Parigô de Souza. Depois você passa a Avenida Paraná, você passa toda a Praça Raposo Tavares, você passa a Avenida Herval, você passa a Avenida São Paulo, lá onde tem a Americana. Só lá no redondo da Pedro Táxi você pode virar à esquerda. Quer dizer, também é um absurdo, pô. Como é que só vê um negócio desse? Verdelírio, foi um prazer mais uma vez. Obrigado pela sua disposição de conversar com a gente. A gente se fala. Conseguimos enganar mais um povo, o público aí, a gente conversa e tal. Mas é sempre um prazer conversar com os amigos e, pelo menos, expor aquilo que a gente pensa. Um abraço a todos. Esse Verdelírio Barbosa, sempre de maneira bastante bem-humorada, trazendo a análise da política local e das questões cotidianas.